Quantos amantes da palavra de Deus nós temos aqui? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Amanhã eu trarei um estudo e possivelmente eu vou disponibilizar um material para que você acompanhe, para que nós possamos estudar e entender alguns aspectos bíblicos que Deus certamente quer falar conosco. Evangelho de João, capítulo 1, texto em que estarei lendo para meditarmos na palavra de Deus. Mas, pastor, o Evangelho de João, capítulo 1, texto tão conhecido, o que a gente aprende aqui? Vamos ver. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim: no princípio era e o verbo estava com, e o verbo era. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Quantos podem dizer amém? Amados, eu quero tomar esse texto para falar a respeito do Deus que opera através da sua palavra. Repita comigo: Deus que opera através da sua palavra. Informe aí para uma pessoa do seu lado, diga aí: meu irmão, Deus ainda opera através da sua palavra. Fale para alguém aí, pelo menos para umas 2 pessoas. Por que a minha preocupação em abordar um tema como este? Porque por muitas vezes nós temos a infeliz satisfação, se é que é uma satisfação, de presenciar, de observar as reuniões, os cultos. E eu não preciso falar de outras instituições, mas eu quero falar daquela na qual eu faço parte, e você também, da Assembleia de Deus. E muitas vezes nós observamos bem que as pessoas estão, muitas vezes, sendo mal ensinadas. As reuniões, os cultos, as festividades, os congressos, o que parece é que são momentos em que a igreja se reúne, gasta dinheiro, investe em cartazes, panfletos, faixas, outdoors, pregadores de nome, cantores. Mas de tudo isso que é feito, parece que no final não sobra nada de bom. Porque na maioria das reuniões, o que parece, e eu tenho percebido isso, e eu acredito que você de alguma forma também deva perceber, é que essas reuniões, elas têm sido muito mais propensas para aquelas reuniões de animação, de euforia, de overdoses de poder, mas uma ausência muito grande da palavra de Deus. E isso me preocupa muito, como pastor de igreja, e como também um expositor da palavra, um ensinador da palavra, muito mais do que um pregador da palavra. Porque eu entendo, e nós devemos entender, que a igreja do Senhor, que foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, e comprada por um alto preço, ela só permanece sendo igreja, ela só subsiste como igreja,
quando ela está arraigada e fundamentada na palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes nós temos transformado as nossas reuniões muito mais em reuniões ou cultos, onde se canta muito, onde se fala tanta coisa, mas o menor espaço de abordagem sobra-se para a palavra de Deus. Eu me lembro que outro dia fui convidado para pregar numa festividade. Canta um, canta outro, canta um, canta outro, fala um, fala outro, fala aqui, fala ali. E o culto já foi indo, e a hora foi passando, e passando, e passa das 8, 8:30, 5 para as 9, 9 horas, 9:05. Aí o pastor se levantou e disse: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, a parte mais importante. Mas não era mais importante, porque aquela hora já tinha gente se levantando para ir embora, porque a hora já foi. Todo mundo que tinha que falar, já tinha falado. Todo mundo que tinha que testemunhar, já tinha testemunhado. Todos que já deviam ter cantado, já tinham cantado. Os instrumentos já estavam guardados e as pessoas já estavam loucas para ir embora. E aí, na palavra do pastor que me introduziu, ele disse assim: eu sei que o pastor Francisco Júnior tem poder de síntese, e aquele que prega uma hora também prega alguns minutos. Então ele vai trazer uma palavra rápida e quente. Na hora, sim, me deu um estalo. Quando eu subi no púlpito, saudei os irmãos, falei: irmãos, vou trazer uma palavra rápida e quente. Fogo! E sentei. Que era a palavra que restava naquele tempo. Porque, para que uma igreja entenda a palavra, para que a igreja absorva a palavra, para que a igreja assimile a palavra, é preciso tempo, é preciso explicação, é preciso alguns momentos de reflexão, e é esta palavra que vai produzir vida em nossos corações. Mas há uma ausência muito grande da palavra. É por isso, somente por isso, que eu resolvi ler esse texto, que vai trazer algo especial para nós. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Evangelho de João, ele tem um diferencial dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, pastor? Porque esses evangelhos sinóticos, uma palavra que dá a ideia, o entendimento de visão, mesmo ponto de vista, o mesmo prisma. Evangelistas que escreveram o nascimento, a vida e o ministério de Jesus Cristo numa mesma ótica, como filho do homem, como servo sofredor, como aquele que veio como o filho de José e depois alcançou os gentios no seu ministério com a sua palavra, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua forma de abordagem, mas todos eles no mesmo ponto de vista, eles traçam a vida, o desenvolvimento e o ministério de Jesus. Todavia, João é um evangelho totalmente diferente, porque João não aborda a pessoa de Jesus como um servo sofredor, como um filho de carpinteiro, como uma pessoa que veio de um lugar pobre, de um lugar simples. Mas João inicia o seu livro falando do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E quando João usa esta expressão, eu a tomei aqui apropriadamente para falar que Deus opera, ou Deus se manifesta de diversas maneiras.
Isso não é segredo para nós. Deus pode abrir os céus e falar conosco audivelmente. Deus pode nos falar através de visões, através de sonhos, através de revelações, através de homens e mulheres de Deus. Mas, em regra, Deus nos outorgou uma palavra escrita. E tudo aquilo que é falado deve estar compatível com a sua palavra escrita, que é a maior revelação de Deus para nós. E é por isso que nós devemos fazer uso da palavra. É por isso que precisamos conhecer a palavra. É por isso que precisamos não só ler a palavra, mas meditar na palavra, conhecer a palavra, se alimentar da palavra e viver pela palavra. E aí que está o grande problema. Que nós temos colocado a palavra de Deus de lado e temos abraçado tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui, que estão aprendendo a palavra do Senhor, este púlpito só está no centro, porque desde os períodos antigos, os homens de Deus entenderam que este púlpito deveria estar no centro, porque sobre ele estaria a palavra de Deus, que simboliza que a palavra de Deus deve estar no centro da vida da igreja, e que sem a palavra de Deus, a igreja não subsiste. Por isso, meu amado irmão, nesta noite nós vamos aprender e comer a palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Levante a sua mão e dê glórias ao nome do Senhor. É por isso que eu tomei esse texto, e Deus fala, principalmente através da sua palavra. Deus fala. E quando João usa esse termo, no princípio era o verbo. A palavra no original grego aqui é a palavra arquê, que fala de um princípio reportando-se aquilo que está em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E depois de uma palavra de ordenança, haja luz, houve luz. E todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, que não era outra coisa que João está mencionando aqui. Quando ele usa essa expressão no princípio, ele fala do princípio original da criação. Como eu disse, aquilo que está em Gênesis 1. Um Deus que já está no princípio, que não é qualquer Deus. Ele usa a expressão aqui, claramente, algo que era familiar para os judeus. Os judeus, ao ouvir esta palavra, eles entendiam claramente esta palavra princípio. E no hebraico, se a gente for vasculhar, dar uma olhada, tem uma expressão chamada Bereshit, que é a expressão no princípio, que significa princípio como eternidade passada. A eternidade passada. E então assim ele esclarece uma verdade. No princípio era Deus. Ele está dizendo aqui, olha, esta referência está falando de uma criação, de um momento histórico, onde este verbo que agora eu vos apresento, João está dizendo, ele já estava na eternidade passada. Mas João não está falando só em questão de tempo e lugar. Ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo, olha, este verbo que era Deus, que estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele, João está dizendo, esse verbo não só estava no princípio de todas as coisas, ele não só estava na eternidade passada, mas João está dizendo que a eternidade só existe porque ele é antes da própria eternidade. João está dizendo, este verbo faz com que todas as coisas venham a existir.
Então a eternidade só existe por causa dele. Porque até a eternidade tem um momento no passado eterno para existir. Mas ele existe e subsiste antes de todas as coisas. É por isso que ele diz aqui: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Olha que coisa linda que João aqui vai dizer. Ele vai dizer que esse Logos, esta palavra de Deus, é a essência desse ser divino que existe antes de todas as coisas. Quando Aristóteles, um dos grandes filósofos da história, tentou escrever e argumentar sobre o Logos, sobre a palavra, ele escreveu algumas coisas e ele começou a pesquisar aquilo que chamamos das causas de todas as coisas. E Aristóteles, na sua pesquisa, descobriu que todas as coisas tinham uma causa. Se a madeira, esse púlpito está aqui, é porque alguma coisa deu forma e fez com que ela existisse. Se um pedaço de ferro existe, é porque outra coisa anterior existia primeiro do que esse pedaço de ferro. E ele foi buscando as causas de todas as coisas no passado. Até que ele chegou no Logos. E ele entendeu que todas as coisas eram causadas por outra. Mas quando ele chega no Logos, na palavra eterna, ele percebe que ela é autossubsistente, que ela é atemporal, que ela não está no tempo. Então ele deu um nome chamado de motor imóvel, dizendo que todas as coisas são movidas por ele, mas ele não é movido por ninguém. Este Logos, esta palavra, é o nosso Deus, a qual nós servimos. Quantos creem nessa palavra, dêem glórias ao nome do Senhor. É por isso que em Colossenses 1:15, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, o texto usa uma expressão que nós precisamos interpretá-la. Porque quando não interpretamos, criamos uma grande heresia. Colossenses capítulo 1, no verso 15, diz que ele, Jesus, ou a palavra, ou Logos, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, pastor, se ele é o primogênito de toda a criação, o texto está dizendo que ele é o primeiro ser criado. É aí que está a grande heresia. Quando nós não interpretamos corretamente, nós achamos que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. E não que ele é criador de todas as coisas. Aí seria um contrassenso, seria um paradoxo com aquilo que João está dizendo. Mas se você olhar na continuidade do texto, o próprio texto, no seu contexto, vai explicá-lo, dizendo que ele não é o primeiro de toda a criação. O que Paulo está querendo dizer é que toda a criação converge-se para ele, que toda a criação só existe por causa dele, e que todas as coisas só funcionam porque ele é sustentador de todas elas. É o que ele vai dizer. E aí, se você olhar na Bíblia, você vai ver claramente, quando ele diz, no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O texto vai dizer que ele é o cabeça, que ele é o criador de todas as coisas. Mas pastor, o que isso significa para mim? Por que o senhor está lendo esse texto? Por que interpretar esse texto? Porque ele faz toda a diferença.
Porque o importante aqui não é tanto saber que o Verbo se encarnou, que ele se fez carne e habitou entre nós, que ele veio para esta terra, porque tudo isso está no passado. Que ele foi à cruz, que ele morreu. Mas o importante é saber disso aqui, porque hoje, este Verbo, este Logo de Deus, ele não está ausente do nosso tempo, mas ele está presente em nosso tempo. E o lugar da sua presença e habitação é dentro de nós. Ou seja, o Verbo se fez carne lá no passado e habitou entre a humanidade. Mas após cumprir o seu ministério, morrer e ressuscitar, ele deixou uma garantia, que todos aqueles que confessassem o seu nome, que todos aqueles que acreditassem no seu sacrifício expiatório, ele e o Pai viriam e fariam em nós morada. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templo, que nós somos morada do Espírito Santo, isto é, da presença de Deus. Ou seja, este Verbo continua fazendo a diferença, se ele estiver presente na minha vida e se ele estiver presente na sua vida. Pergunte para alguém do seu lado, a presença desse Verbo está na sua vida? Está? Sim ou não? João 14, 23, Jesus falando, ele disse assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada, habitação constante. Tem algumas pessoas que muitas vezes, por não ler a Bíblia direito, acaba interpretando algumas coisas erradas. E é importante conhecer a Bíblia e a palavra de Deus, porque ela nos revela coisas profundas. Quantos aqui lembram da passagem de Zaqueu? Todo mundo, né? São todos crentes. Lembra quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, e de repente ele sobe num sicômoro, ou numa figueira braba, para ver quem era Jesus, quando de repente a multidão que estava com ele ali, lhe apertando, querendo falar, querendo ser atendido, Jesus para debaixo ali daquela figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra casa ali é a palavra habitação. A palavra no original, katoikel, que quer dizer residência permanente. Aí, depois daquele fato, Zaqueu desceu, abraçou a Jesus gostoso e foi até a sua habitação, serviu um banquete, e ali ele fez uma declaração: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu lesei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Ele abriu mão daquilo que era mais precioso, porque agora ele encontrou algo maior, que era a presença do Senhor em sua vida. E então Jesus resolve fazer uma declaração também. Ele diz: olha, quero declarar uma coisa, parafraseando o texto: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Note o texto, Jesus não está falando de casa, alvenaria. Quando Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, usando a palavra habitar, ele está dizendo: Zaqueu, hoje eu vim para mudar a sua vida, e eu entrarei em você, na sua vida, e vou fazer a mudança. E essa expressão aqui de Jesus confirma isso, porque hoje veio salvação a esta casa. Não está falando casa, alvenaria, mas casa, templo de Zaqueu. E é essa habitação que fez com que Zaqueu mudasse. É por isso que nós precisamos entender a Bíblia corretamente. E aí, quando a gente lê João 15, 7, o Senhor diz assim: se vós estiverdes em mim,
E as minhas palavras, ele usa esta expressão, que ele fala palavra escrita, mas eu, como a própria palavra, Jesus está dizendo, se eu estiver em vocês, se a minha presença estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, pedireis. O que diz o texto? Tudo. Fale comigo, tudo. O que quiseres, e vos será feito. Olha aqui. Pastor, isso aqui me faz pensar uma coisa. Por que muitas vezes eu peço algo e não acontece? Por que muitas vezes eu desejo que algo aconteça na minha vida cristã e isso não se realiza? É porque muitas vezes, meu amado irmão, há uma ausência muito grande da presença de Jesus e da palavra de Jesus em teu coração. Porque se faz algo acontecer de especial em nossas vidas, um desses motores, dessas forças motrizes, que nos impulsiona a alcançar aquilo que também deve estar coadunado com a vontade de Deus, é quando a sua palavra e a sua presença está abundantemente em nosso coração. Levante a sua mão comigo e diga assim: quando a presença do Senhor, quando a sua palavra está abundantemente em minha vida, eu tenho autoridade para pedir o que eu quiser e me será feito. Se você puder, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Mas muitas vezes não acontece porque nós estamos vazios. E aí eu volto àquilo que eu iniciei, dizendo que em muitos lugares tem movimento, tem barulho, tem glória, tem falar em línguas, mas pasme os senhores, muitas vezes diante de tudo isso, o Senhor Jesus está ausente. Pastor, verdade, irmão, verdade, porque muita gente que expõe a palavra, ou que prega a palavra, não consegue viver 1/3 daquilo que tem pregado e ensinado. Porque a maior pregação da palavra é quando esta palavra, ela está sendo vivida em minha vida. E as pessoas podem olhar para mim e dizer, aquele sim é um cumpridor da palavra de Deus. Lembra o que Tiago disse? Não sejais simplesmente ouvintes da palavra, antes operoso praticante da palavra. Tem muita gente querendo pregar a palavra, mas que está precisando primeiro viver a palavra. Tem muita gente querendo ensinar a palavra, mas precisa primeiro aprender a viver o que a palavra diz. Por que que os ensinamentos de Jesus fazem a diferença até hoje? Porque Jesus foi 100% daquilo que ele ensinou. Que é maior testemunho do que esse? É por isso que a palavra dele faz diferença. Porque ele era a própria palavra e dava testemunho disso. Você quer ser uma bênção? Você quer fazer a diferença onde você estiver? Seja um cumpridor da palavra. Viva a palavra, seja um praticante da palavra de Deus, e onde você estiver, Deus estará contigo, e você fará a diferença para a glória do Senhor. Mas o Logos veio para alguns propósitos, e o primeiro que eu quero enumerar aqui, é para revelar a divindade de Deus a nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Quem encontrou, pode ler, por favor. Hebreus capítulo 1.
Muito bem. Deus falou muito tempo, de diversas maneiras, através dos pais, dos profetas, mas aprouve a Deus nos falar nos últimos dias através do Filho, através da palavra, através do Verbo. Dá uma olhadinha aqui em 1 João, versículo 18, o que vai dizer? Versículo 18 diz assim: ninguém, na verdade, nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus tem prazer em se revelar para os seus filhos. E aí vem um questionamento: por que muitas pessoas, a despeito de estarem na igreja, não conhecem a Deus, não conhecem a revelação de Deus? Poucos dias antes de eu sair da Central do Brasil, uma mocinha, irmã, que se converteu há algum tempo, disse assim: pastor, eu ouço muito o senhor pregar, ensinar, e o senhor fala muitas vezes de uma forma que ouviu Deus falar, que Deus falou isso para o senhor. Como que eu faço para ouvir Deus falar comigo? Para sentir Deus falar comigo? Eu olhei para ela e falei: minha filha, a vida cristã, ela não acontece do dia para a noite. A vida cristã é um processo contínuo, diariamente. E um filho só consegue ter comunhão com o seu pai na medida que ele se aproxima cada dia e nutre um relacionamento saudável. E quando ele chega diante do seu pai para dizer algo, a sua resposta já vem. Porque muitas vezes, quando nós falamos que Deus falou alguma coisa, parece algo extraordinário, mas não é assim que Deus quer ser visto. Porque Deus deseja falar com seus filhos em todo tempo, em todo momento, de todas as formas, porque Ele tem prazer nisso. Quando Deus lá no Antigo Testamento ia realizar alguma coisa, Ele mesmo dizia: eu, Deus, porventura, ocultaria alguma coisa ao meu servo Abraão? Ao meu amigo Abraão? Não. Deus está dizendo: eu tenho prazer em falar com os meus filhos. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus, fala de intimidade. Aí você olha na Bíblia, todo dia Moisés falando com Deus. Aí a gente pensa que isso é algo extraordinário dos últimos tempos. Não. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós estamos longe demais de Deus. Porque quando estamos perto do Senhor, nós ouvimos a sua voz todos os dias. E então eu falei para ela, minha filha, à medida que você cresce em Deus, que você busca a presença de Deus, você vai ouvir a voz de Deus mais constantemente. Mas é uma questão de relacionamento. Eu escrevi num desses do meu livro, falando sobre comunhão, e eu uso essa expressão. Quando eu era pequeno, eu era muito peralta e muito hiperativo, e também inteligente, né? Quando eu queria alguma coisa, eu já ficava rodeando meu pai, ia perto dele, ele acordava de manhã, eu ia no colo dele, deitava ali, fazia um carinho nele e tal. Aí ficava o dia ali, né? Dando aquela adoçada nele, porque eu queria alguma coisa. Aí quando eu me aproximava bem dele assim, ele olhava para mim e falava assim: o que você quer, Júnior? Antes de eu falar alguma coisa, eu assim ficava, falava: eu quero isso. Antes de eu terminar de falar, ele enfiava a mão no bolso para me dar o dinheiro para eu comprar,
ou ia providenciar. Por quê? Porque eu tinha comunhão com Ele. Eu nunca ia na minha mãe, porque minha mãe sempre tinha que pedir para ela não tinha. Então eu ia direto na fonte, diga comigo, na fonte. Porque hoje, na sociedade, muitas pessoas estão buscando subterfúgio, estão indo na mãe de vez e direto no pai, porque não tem comunhão com o pai, precisa de terceiro. Mas Paulo, ao escrever, ele diz claramente que nós devemos entrar com ousadia no trono da graça, porque nós temos livre acesso. Ora, se nós temos livre acesso de falar direto com Deus, para que pedir para terceiro, irmão? Não precisa. Mas muitas vezes nós não falamos com aquele que tem, com aquele que pode, porque nós não temos o livre acesso à sua presença. Mas à medida que nós temos comunhão, nós podemos chegar diante da presença do Senhor e sermos atendidos por Ele. Quantos creem assim? Glorifiquem o nome do Senhor. Então, o primeiro objetivo aqui do Logos é revelar a divindade de Deus a nós. Segundo, ele veio para aproximar os homens de Deus. É isso que nós lemos na Bíblia, que aconteceu com os nossos pais, que nos representaram, Adão, Eva, que ao desobedecerem uma ordem, um princípio ético, moral estabelecido por Deus, porque Deus trabalha assim, tinha delegado ao homem e à mulher que eles administrassem tudo que estava ali, que eles aproveitassem de tudo que estava ali, mas Deus estabeleceu um princípio ético, dizendo, olha, desta árvore que está no meio do jardim, que traz o conhecimento da verdade, essa vocês não devem comer, porque Deus sabe muito bem que Ele não pode dar tudo para o homem precisa respeitar alguma coisa e ter limites éticos, morais e comportamentais. É por isso que na igreja também nós precisamos ensinar, porque muitas vezes a gente fica assim, irmão, não pode isso, irmão, não pode aquilo, irmã, não pode aquilo outro. Não pode o quê, irmão? Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas. Porque a gente não pode ficar aí falando, olha, não pode isso, não pode aquilo, porque é pecado. Nós precisamos explicar o porquê disso. Porque só dizer que não pode não adianta nada, porque hoje os jovens fazem assim com o ombro e vai lá e faz. O adolescente faz assim, vai lá e faz. Porque hoje as pessoas, elas não obedecem só você falando que não pode. Elas querem saber por que não pode. Aí Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas. Paulo diz, eu posso tudo. Posso fazer o que não presta, posso prostituir, posso roubar, posso matar. Mas Paulo vai dizer, mas eu escolhi em não fazer o que não presta. Paulo está dizendo, Deus me deu autoridade e livre-arbítrio para escolher o que é bom e o que não é. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo, se eu quiser me arrebentar na vida, eu posso. Mas eu vou sofrer as consequências. Mas eu escolhi não fazer essas coisas por amor ao meu Deus. E ao não fazer, eu sou abençoado e guardado por Ele. Então, a questão não é não pode, você não deve. É essa que é a expressão correta. Por quê? Porque se você fizer, você sofrerá consequências disso. Porque muitas vezes a gente até gosta de fazer coisa errada, a gente só não gosta de sofrer, não é, pastor? As consequências do nosso erro. Aí a gente culpa o diabo, a gente culpa Deus, mas muitos dos problemas que nós vivemos é a falta de responsabilidade e falta de decisão correta que nós mesmos tomamos. Aí o diabo leva a conta, né? O diabo está sendo culpado de tanta coisa que nós fazemos por negligência, mas nós precisamos rejeitar, fazer o que não presta para agradar o nosso Deus, porque Ele deseja que nós façamos o melhor, amém? Vamos mais à frente. Então ele veio para realizar essa aproximação, porque esse romper do homem com Deus aconteceu lá por causa do pecado, que significa separação, rompimento, distanciamento. Errar o alvo é o nome da palavra pecado. E houve uma separação, uma morte, em dois aspectos. Morte física, porque ficou determinado que este homem morreria,
e como morre, como nós temos visto até hoje, mas também a sua morte espiritual. E através da obra de Cristo, Deus aprouve reaproximar este homem que estava distante de Deus. É por isso que Romanos 6 vai dizer claramente que após todos nós estarmos encerrados debaixo do pecado, vai estabelecer lá a lei desta condenação. Versículo de número 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Uma condenação. Princípio da lei. Romper um princípio, paga por ela. No direito, eu estudo muito isso. Durante esses 5 anos, 4 anos e meio, tenho estudado muito isso. A lei não perdoa ninguém. A lei, ela não alisa ninguém. Até porque a lei, ela tem um cunho sancionatório. Errou, pagou. Matou, vai preso. Roubou, também. Tem lá os artigos no Código Penal que sancionam para estabelecer limites. E a lei era da mesma forma. Ela não tinha poder para dar vida, mas poder para condenar. E ela diz que o salário do pecado é a morte. Pronto. Mas aí vem Jesus com o objetivo de aproximar o homem de Deus e diz: eu trouxe um novo princípio, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Trouxe um novo aspecto para nos aproximar de Deus. É por isso que o próprio Evangelho de João vai dizer aqui claramente que ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui está a grande sacada do texto. Para quem Jesus veio? E é outro texto que a gente deturpa também. Ele veio para os judeus. Graças a Deus que os judeus rejeitaram. E olha, se eles não rejeitassem, nós estaríamos enrolados, desculpa a expressão. Porque aí nós não íamos ser salvos. É uma interpretação equivocada, irmão, errada. Porque o texto não está dizendo que ele veio para os seus, ele veio para o seu. O que é dele? Se você ler o Salmo 24, você vai ver. Do Senhor é o céu e a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. O texto está dizendo aqui, em outras palavras, ele veio para todos, vírgula. Mas o povo escolhido, os seus, os judeus, que era o canal de bênção para todas as nações, não o recebeu. Olha aí como o texto vai concordar com a primeira fase, que ele veio para todos. Mas todos quem? Todos. Quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Ou seja, ele veio para aproximar todos de Deus. Está lá em Timóteo claramente, que o Senhor ele não veio para condenar ninguém, mas o desejo dele, o propósito dele é que todos os homens sejam salvos. Mas infelizmente não são todos que querem. Mas todos quanto querem, ou recebem, ou confessa, como Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, em seu coração creres, serás salvo. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ele está dizendo, de ser religado, de ser aproximado, de ser tornado novamente filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite? Aproximação. Ele vai dizer aqui no Evangelho de João, um terceiro propósito, do versículo 16, da sua plenitude todos nós recebemos. Ele veio também para manifestar a sua graça e a verdade.
Diga comigo. O verbo de Deus veio para revelar a graça e a verdade de Deus. Pergunte para alguém do seu lado, tem graça de Deus aí, meu irmão? Verdade de Deus aí, meu irmão? Ele veio para isso. Muitas vezes, nós falamos muito da graça, mas temos mais cara da lei. Parecemos aqueles coronéis, senhores feudais. Meu irmão, se você pecar, você está no inferno. E de vez a gente dá vida, a gente acaba matando quem está querendo viver. Falamos tanto da graça, mas temos a cara da lei. Nós precisamos conhecer um pouquinho da graça. É claro que Deus julgará mesmo, trará o juízo no final. Mas agora não é tempo da gente ficar falando de juízo toda hora, toda hora, toda hora. Não. Nós precisamos revelar a presença do Senhor, mas através da sua graça. Porque a sua graça, ela é abundante. A sua graça, ela é sanadora. A sua graça, ela alcança o que está caído, o que está perdido. E é através da graça que nós fazemos com que as pessoas reconheçam que Jesus é o Deus de toda graça. Porque nós não estamos aqui, meus amados, para punir e condenar ninguém, nem proferir juízo sobre ninguém. Não. Se Jesus não veio para condenar, quiçá nós. Muitas vezes alguém está cambaleando, de vez a gente estender as mãos para ajudar, a gente diz, está assim porque está em pecado. Parece os amigos de Jó. Ô irmão, toma cuidado, hein? Deus vai puxar o seu tapete, hein? Como se Deus fosse tapeceiro. Deus não quer puxar tapete de ninguém, irmão. Se Deus quer fazer uma coisa, é salvar o perdido, levantar o caído, libertar o oprimido. Se Deus quer fazer alguma coisa, é restaurar aquele que está todo desconcertado. E a Bíblia diz que enquanto alguém desejar melhorar, ser transformado, nós precisamos estender as mãos. Lembra lá do texto que o Senhor Jesus diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, dá uns conselhos para ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, você chama mais um, vai lá, conversa com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, você volta, comunica a igreja, põe a igreja em oração, vai lá novamente, conversa com ele. Vai falar de insistência enquanto alguém quer. Porque enquanto alguém quiser se levantar, ela pode cair 1, 3, 4, 10, 20, 50, 60, mas tem uma hora que o Senhor vai a colocar em pé, e ela fará parte da igreja do Senhor, que um dia estará na eternidade conosco. Não podemos perder, temos que insistir. Só quando alguém não quer, aí o texto vai dizer, lance-o até a própria sorte. Deixe ele, se ele não quer, que ele seja lançado na mão de Satanás, mas não é que nós o lançamos, mas é que a pessoa se lança por si só. Ela não quer, aí não adianta. Mas enquanto alguém quiser, nós temos que estender as mãos e dizer, a graça do Senhor te alcança e te levanta para a glória do nome do Senhor. Precisamos estender as mãos. E quantas vezes, irmãos, sejamos sinceros, estou dizendo especificamente daqui, estou dizendo da igreja evangélica, nós mais matamos do que damos vida às pessoas. Por às vezes preciosismo nosso, às vezes por coisas pequenas. Às vezes eu paro para ouvir algumas pessoas, e algumas pessoas que abandonaram Jesus por coisas tão tristes que nós ficamos decepcionados, que foram feridas, e a Bíblia diz que para reconquistar uma pessoa ferida é mais difícil do que ganhar um miserável pecador. E muitas vezes nós temos uma grande parcela nisso.
mas o Senhor Jesus, ele veio revelar a graça de Deus. Paulo, quando escreve no capítulo 8, ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha aqui a mensagem de Paulo, a mensagem que ele diz: olha, vocês que chegaram até Cristo e têm esse desejo de estar nele, não tem mais condenação sobre vocês, mas agora vocês estão livres. Por mais que o diabo lhe acuse, por mais que as pessoas lhe acusem, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que a Bíblia diz que é a causa de não sermos consumidos. O salmista, quando escreve, ele vai dizer que a misericórdia de Deus permanece para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Deus é um Deus misericordioso. Levante a sua mão nesta noite. Se você tem sentido sobre as suas costas, sobre a tua cabeça algum peso de condenação, receba esta palavra: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi liberto pelo Senhor, você foi sarado pelo Senhor, você foi transformado pelo Senhor, e agora, por mais que você tenha fracassado, o Senhor é aquele que te coloca de pé, que te levanta, que te restaura. Deus está presente nesse local, derramando a sua graça e revelando a sua verdade. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus que forja o caráter dele nos seus filhos, para que os seus filhos andem na verdade, vivam na verdade, falem a verdade e tenham dentro de si o poder e a graça desta verdade. Desculpe, irmãos, mas tem muito crente por aí que é crente já chamado de crente maracutaia, crente de duas palavras, crente que diz uma coisa e não honra daqui a pouco, crente que faz negócios escusos. Irmãos, nós não fomos chamados para viver na mentira, não. Nós fomos chamados para viver e andar na verdade. E se tem alguém que deseja isso, esse alguém é o nosso Senhor Jesus, esse verbo, essa palavra da verdade. Outro dia, eu vi um fato, e aquilo me deixou indignado. Eu fico indignado às vezes com algumas coisas. Não fique triste comigo não, mas isso não me faz ficar menos crente. Pelo contrário, me faz cada dia olhar mais para Jesus e aprender mais dele, para que eu me torne mais crente e venha me livrar de algumas ciladas que a vida prepara para nós. Mas outro dia, um camarada da nossa igreja, estava dirigindo sem carta, sem licenciamento, sem seguro obrigatório, sem PVA e transportando gente. Aí outro dia o comando parou, prendeu a van, apreendeu o documento, lavrou multa e foi todo mundo para a delegacia. Aí vem lá o desespero, lá na igreja sede. Lá é a mãe, né? Lá que tem que resolver. Parece família, né? Na hora de fazer a besteira, ninguém consulta ninguém. Mas quando dá o problema, aí a gente sai procurando quem pode resolver, né? E aí foi lá para resolver, para pagar. Aí mexe para cá, mexe para lá, não tem dinheiro, tal. Não, vamos dar um jeitinho. Vamos falar com a autoridade maior da cidade, a gente resolve as coisas, e esse resolve as coisas compromete-se. Aí o ímpio olha para nós e fala lá, olha lá o pastor crente, vem aqui pedir favores escusos, porque isso, na lei, é ilicitude, é ilegalidade. Aí o camarada que administra o município fez um documento, mandou lá para a delegacia, o delegado faz favores, liberou tudo e ficou por isso mesmo.
eu fiquei envergonhado. Porque isso pode acontecer? Pode. Mas é essa hora que nós temos que assumir. Errei, não devia, está errado, vou pagar o prejuízo, porque é o mínimo que eu posso fazer como crente, e não dar testemunho para esses ímpios que estão aí, esperando uma brecha para falar da nossa fé e do nosso Deus. Nós precisamos honrar muito mais o nome de Jesus Cristo. Quantos creem assim? Glorifiquem o nome do Senhor. E são coisas que acontecem no dia a dia. Outro dia eu estava levando minha esposa na estrada do Campos do Jordão, que ela ia fazer um estágio. Tremembé, aqui, no pronto-socorro, eu vim por lá. E um caminhão abençoado não andava, ela já estava atrasada. E eu não gosto de chegar atrasado em compromisso nenhum. Eu olhei assim e falei, vou embora. Ultrapassei. Quando eu comecei a ultrapassar, começou a faixa contínua. Falei, estou na faixa. Quando eu falei isso, policial lá na frente, encosta, eu encostei. Aí ele já vem, né? Só sabe que o senhor ultrapassou em lugar indevido. Eu falei, eu sei. Então, o que o senhor quer fazer? Eu falei, fazer o quê? Ele falou, não, eu posso dar um jeito, liberar para o senhor. Eu falei, o senhor deve pegar o talão, lavrar a multa, que eu reconheço que eu estou errado, e vou pagar a multa. Ele arregalou o olho assim, para eu fazer a multa. Eu falei, faça a multa, eu estou errado, pode multar. Eu acredito que aquilo deu um embaraço na cabeça dele, por quê? Porque na maioria a tendência é dar um troquinho para ele, e é o que ele queria, para poder liberar. Mas não, irmão, se a gente está errado, a gente assume o erro, mas a gente não nega aquilo que Jesus estabeleceu para nós. Devemos viver na verdade, falar a verdade e pautar com uma verdade, porque na hora que nós pregarmos a sua palavra, terá credibilidade diante das pessoas, porque nós sabemos que essa palavra está em nós, flui de nós. Mas se eu fosse enumerar as falcatrua e as coisas erradas que muitas vezes nós crentes fazemos, misericórdia, melhor, né, pastor Francisco, não falar. Deixa quieto, vamos para frente aqui, que atrás vem gente. Mas falando um pouquinho sobre a verdade, Jesus afirmou que ele não só veio revelar a verdade, que ele é a própria verdade. É o que está em João 14:6. Todo mundo sabe o que está escrito lá, né? Quando Jesus estava falando, em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, né? Pois vou preparar-vos lugar. Aí de repente Tomé olha assim e falou, Senhor, nós não sabemos para onde vais, porque Jesus diz lá, porque onde eu estiver também estejais vós. Ele falou, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como nós estaremos contigo? Aí Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele assume, ele usa um artigo definido, eu sou o caminho. Ele não diz sou um caminho. Aí no mundo as pessoas dizem, né, todos os caminhos levam a Deus. Aí eu digo uma outra frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe para onde vai, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele usa aqui os artigos definidos, ele diz, eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou a verdade e a vida. E se ele é a verdade e ele está em nós, as nossas atitudes, os nossos atos devem ser pautados na verdade. Alô? Quero falar com o irmão fulano. Diga que eu não estou. Misericórdia, esse irmão treva. Misericórdia, quer não. Irmão, é melhor atender e ouvir até o que você não quer ouvir, do que mentir. Porque nós somos tabernáculo, receptáculo da verdade. E tudo que partir de nós tem que ser em prol da verdade.
por menor que seja. Ah não, mas é uma mentirinha pequena. Mentira na Bíblia é tudo mentira. Umas causam maiores danos, outras causam menores. Mas é tudo mentira. E a Bíblia só diz uma coisa: quem é o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho dele. Quem vive reiteradamente na prática é, que está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, custe o que custar, nós precisamos falar e dizer a verdade. Ainda que a verdade muitas vezes doa. Para a igreja. Muitas vezes, quando a gente assume uma igreja, e a gente sabe que tem umas famílias tradicionais, a gente fala assim, a gente tem que pregar com cuidado, só dizer aquilo que agrada, para não incomodar. Ora, nós fomos chamados para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, lhe agrada, ou nós fomos chamados para pregar e falar a verdade, doa quem doer? Irmão, por quê? Se eu não falar a verdade, a responsabilidade é minha. É isso que eu tenho que entender. E eu vejo, amados, que quando eu olho para esse texto e vejo que Jesus veio revelar esta verdade, e ele sendo a própria verdade, e ele demonstra uma coisa importante, que nós, na maioria, não gostamos de ouvir verdade. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, meu irmão, eu sei que é difícil, mas você gosta de ouvir verdades? Ah, pastor, isso é ruim, só misericórdia de Deus. Jesus, certa feita, capítulo 8 de João, estava caminhando, anunciando o Evangelho, versículo 48, ele começa a dizer, eu sou o pão vindo do céu, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão da vida que desce do céu. Aquele que não comer de mim, não beber de mim, não tem parte comigo. E esse discurso foi causando mal-estar em algumas pessoas que não gostavam de ouvir a verdade. De repente, um pegou sua mochilinha e foi embora, outro pegou a sua, foi saindo de fininho. E muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade na igreja, porque os crentes vão embora, e a gente sai correndo atrás, irmão, não fique magoado comigo, eu preguei a palavra. Não, pastor, você falou para mim, eu sei que foi para mim. Não, irmão, eu preguei a palavra para a igreja, a gente fica cheio de dodói, vai atrás, visita, corre atrás, puxa. Eu acho interessante, Jesus não fazia nada disso. Jesus pregava a verdade, quisesse ouvir ou não. Sabe por quê? Porque a função nossa não é ficar arrastando crente para a igreja, correndo atrás deles, não. A função nossa é ensinar a verdade. Se ele quiser viver por ela, amém. Se ele não quiser, ele se responsabiliza por ela. O negócio é falar a verdade. E aí as pessoas foram saindo. Jesus não se incomodou com isso não. Ele olhou para os discípulos e disse assim, e vós? Quereis também ir? Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro podia ser bruto, podia ser rude, mas Pedro, quando abria a boca, falava umas coisas fantásticas. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu sei que essas palavras são difíceis, porque Jesus estava dizendo que para fazer parte do reino de Deus, tinha que ter um pacto com Ele, tinha que ser fiel, tinha que viver na verdade, tinha que renunciar a muita coisa. Jesus estava falando um discurso duro e eles entenderam isso, porque eles só queriam ser abençoados, queriam comer pão, queriam ser curados, mas não queriam compromisso. Jesus está dizendo, olha, se não tiver compromisso comigo, não tem parte comigo, não tem parte no meu reino, porque crente que é crente compromissado, crente que anda pelas beiradas e acompanha de longe, esse não é crente. Crente é aquele que toma a sua cruz e segue o Senhor de perto. Quando Jesus disse isso, aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Se não tomar a cruz dia após dia, Jesus está dizendo, olha, eu já tomei a minha, e eu estou caminhando. Se você não tomar a sua e vir atrás de mim, você vai ficar para trás.
É o que ele estava dizendo. E ali ele fala uma palavra de comprometimento. E aí o discurso foi duro. Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Que a verdade pode doer, a verdade ela pode machucar, a verdade de início ela vem amarga, mas é através desta verdade que nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. É através desta verdade que nós permanecemos em pé. É através desta verdade que nós somos formados e forjados à imagem e semelhança de Cristo. Por isso, meu amado irmão, por mais que seja amarga quando o vosso pastor pregar, coma esta verdade, porque é esta verdade que vai te levar para o céu. Quantos creem assim? Glorifiquem ao nome do Senhor. Vamos terminar aqui, meu horário já está vencendo, foi me dado até 9h30. Esse texto que eu citei, desculpe, não é 8, João 6, 48 até 60. 2 Timóteo 4:3, só para a gente terminar e ver por que as pessoas não gostam e não querem ouvir a verdade. E o que as pessoas têm feito? 2 Timóteo 4, a partir do verso de número 3. Depois de Paulo falar a Timóteo para ele pregar a palavra em tempo, fora de tempo, admoestar, repreender, exortar. Ô pastor, pregar a palavra é exortar? É repreender? Mas tem gente que só prega bênção, 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 não corrige ninguém, não repreende ninguém, né? Não inquire ninguém. Pois é por isso que o povo está solto por aí, fazendo tudo que é coisa que não presta. Porque quando nós somos exortados e repreendidos pela palavra, nós também somos transformados pelo Deus da palavra. Olha aí o que está acontecendo nos últimos dias. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se mais às fábulas. Porque tem muita gente hoje que prefere ouvir historinha, ouvir aquelas coisas que massageiam a nossa alma, o nosso ego, do que ouvir a verdade. Sem contar com aqueles que se rodeiam, se cercam de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. De mestre segundo as suas próprias cobiças, ou seja, só vai ficar perto de mim quem fala aquilo que eu quero. Só é obreiro comigo se falar aquilo que eu quero. Se falar alguma coisa contra, só é membro da minha igreja se falar aquilo que eu gosto de ouvir. Só é pastor bom se pregar aquilo que eu adoro ouvir. Nós precisamos ouvir a verdade. Dou o que doer. É a verdade que prevalece. Biblicamente falando, tinha alguns homens, Saul e outros mais, que adoravam se cercar de homens que falavam aquilo que eles queriam. Profeta com as mensagens encomendadas, só benção. E eu fico com o pé atrás, quando eu vejo essas coisas. Tem profecia para todo mundo, bênção para todo mundo. Eu nunca vejo ninguém levantar assim e falar: conserta a tua vida, que você está em pecado, que você está errando, e Jesus está pedindo para você consertar. Não, é só benção. Outro dia eu até estava numa reunião na cidade de Limeira, numa cidade, um trabalho desse daí.
Aí o camarada tinha profecia para todo mundo e bênção para todo mundo. Aí ele apontou para o senhor e disse: ei, você aí, senhor. O homem falou: eu? É. Senhor mesmo, hoje Deus está te entregando uma bênção. Falou: que bênção? Falou: o senhor tem um problema na bexiga e Deus hoje está dando 2 bexigas para o senhor. Eu acho que ele se confundiu com rim, que são 2. Bexiga é uma só. Aí na hora eu já pensei, é uma para ele usar e a outra para ficar de reserva. Quer dizer, uma coisa fora de nexo, irmão. E aí essas coisas vão acontecendo e a gente acha que é bom. Irmão, o melhor alimento que tem é o alimento da palavra de Deus. Quando a gente pega a palavra, quando nós pregamos a palavra, não precisa remendar. Você não precisa ficar ajeitando aquilo que Deus disse, não. Deus fala e pronto. E os seus filhos conhecem a sua voz.